Se você gasta tudo que recebe comprando coisas, jamais ficará rico. Parte 4 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nesta parte aqui do livro, continuamos a história dos dois garotos. E aqui já há um avanço. Mike e o seu amigo, que é o autor do livro, Robert, eles ficam mais velhos e, nossa, tem uma história de sucesso. Isso tudo por seguir os conselhos do pai rico. Mike continua ali a administrar as empresas do pai dele com tanta sabedoria que elas continuam ainda gerando riqueza e muito mais riqueza. Robert, por sua vez, já escolheu um caminho diferente. Ele gerou muita riqueza, sim, mas decidiu se aposentar e não mais ter que trabalhar. Por quê? Ele conseguiu acumular tanto dinheiro que nem a inflação acompanhava a quantidade de riqueza que ele havia gerado. Ou fortuna, para quem viu aí a diferença entre riqueza e fortuna, que o livro A Psicologia Financeira traz. Nesse livro aqui, ele não vai fazer essa diferença, pelo menos até agora não houve nada em relação a isso. Ele traz mesmo como riqueza. Mas, veja bem, que é importante a gente saber, não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que realmente é e que está por trás. É o dinheiro que a pessoa tem, aquilo que não dá para se ver, que geralmente está ali investido e gerando muita grana todo mês. Mas as pessoas que têm isso, poucas delas vão viver na ostentação, porque elas sabem o quanto foi árduo até construir isso, o quanto que a pessoa tem que se dedicar, tanto a estudar, quanto a ter inteligência financeira, enfim. Isso faz a pessoa ter um controle maior, sobre a vida. Então, quem você vê ostentando demais, gastando demais, aí não tem inteligência financeira de jeito nenhum. Aí depois fale, não sabe o porquê. E o Robert até fala aqui, essa questão de ele não poder trabalhar mais e não poder trabalhar mais é o que faz mesmo ele se sentir feliz, sabe? Em ter dinheiro, a liberdade. Fazer o que quiser com o seu tempo. Isso a gente conseguiu ver no livro Os Segredos da Mente Milionária. O que faz realmente a pessoa feliz é dominar o tempo, Aqui ele vai falar que essa falta de inteligência financeira, ela traz uma tragédia muito grande na vida de muitos, que às vezes a pessoa tem a inteligência mental e não tem inteligência financeira, e isso a leva à ruína. Aqui ele dá vários exemplos de pessoas que 25 anos depois terminaram muito mal, de multimilionários a muito mal. Vamos lá. Um morreu sem um centavo depois de viver 5 anos à custa de empréstimos. Outro morreu falido em um país estrangeiro. Morreram falidos outros 2 também. Um louco. Outros foram parar na cadeia, porque acabam cometendo ali crimes financeiros, contra o mercado financeiro. E até corrupção. Será que você não conhece alguém aí na sua cidade que não é corrupto? Sim, Eu acho que é bem fácil você saber disso. Tudo isso por quê? Por conta do dinheiro. Só que isso, uma hora vai chegar a conta, E, por incrível que pareça, temos pessoas até que cometeram suicídios por decisões financeiras erradas. Então, por isso que você tem que ter inteligência e controle sobre o que você faz. Um deles que cometeu suicídio, que foi o Livermore, tem até no livro A Psicologia Financeira, que ele ganhou milhões, ele poderia ter ficado sossegado, mas ele quis o quê? Ele achava que ele ia conseguir ter outra decisão acertada, sendo que é dificílimo você conseguir marcar o mercado, mas ele achava que ele estava demais, porque ele conseguiu uma vez, pois ele não conseguiu, depois e acabou se suicidando. Então você tem que ter o quê? Autocontrole. Você não é o melhor da face da terra, não. Tem que sempre analisar as situações. Vamos ler aqui. O interessante é, hoje vivemos em tempos de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens experienciaram. Esses homens que acabei de falar. Suspeito que nos próximos anos haverá muitos auges e quedas como os enfrentados por eles. Estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com dinheiro e não com sua maior riqueza, a educação.
Se as pessoas estiverem preparadas para serem flexíveis, mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, se tornarão cada vez mais ricas durante essas mudanças. Ou seja, o conhecimento que eu tenho no passado talvez não vai ser o conhecimento que vai me fazer me manter no jogo no futuro. Então, o estudo tem que ser contínuo, não tem fórmula mágica. E cuidado aí se você vai comprar algum curso que vai te prometer isso, porque assim não vai te entregar. Se pensarem que o dinheiro resolverá problemas, recebo que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. E aqui eu escrevi com minhas próprias palavras, aqui a minha interpretação, vou ler para vocês. O dinheiro não pode ser o centro, porque as coisas que envolvem dinheiro são voláteis, passageiras. O dinheiro, como centro, pode ocasionar dores tão profundas que levam ao cometimento de crimes, demonstração de riquezas que levam à falência e até suicídio. Ou seja, tome muito cuidado com isso. Lembre-se que a gente tem que ter um propósito de vida para a gente não ficar concentrado ali só no dinheiro e acabar se frustrando e gerando todas essas questões de você, agora eu não tenho, e aí o que aconteceu comigo, agora eu não sou mais ninguém. Não, você continua sendo alguém e alguém que pode fazer ainda muito mais. Então temos que ter essa consciência para não enlouquecer. Ele já deu exemplos aqui, não é exagero. Pessoas já enlouqueceram por isso. O seu foco não deve ser nem ganhar mais dinheiro, mas conservar o dinheiro que você já tem, né? Não gastar aí com besteira. Tanto, né, que pessoas estão recebendo o assistencialismo do governo, estão gastando seu dinheiro com jogos, plataformas de jogos. Será que essas pessoas estão conservando o que tem? É pouco, é. Mas nem isso conseguem guardar, né, para alguma coisa que seja útil. Acabam gastando com coisas que nada a ver, não vão gerar nada de bom na vida delas. Interessante, né? Esse ponto. Então, conserve o que você já tem. Às vezes, você não precisa se preocupar em ter mais, só em conservar o que você já tem. Isso não é bom? Agora, você vê alguém falando sobre isso? Não vê. Conserve o que você já tem. O que ele fala? Que se você quiser ficar rico, você precisa se tornar financeiramente proficiente. Aqui, ele demonstra muito como essa questão de você estar olhando para o seu financeiro de forma prática e fácil. Como? Através de desenhos. Você vai pegar aí um papel e vai desenhar tudo que você paga, tudo que você recebe. Vai colocar rendas, despesas, ativos e passivos. A renda entra dinheiro no seu bolso, assim como os ativos. Os passivos tiram dinheiro do seu bolso, assim como as despesas. O que faz uma pessoa enriquecer? Então, não é conservar o que ela já tem? O dinheiro que ela já ganha, ela tem que conservar? E esse conservar entra na onde aí nessa demonstração financeira, desse seu balanço patrimonial? Dos ativos, na renda, não é isso? Então, você tem que se concentrar em quê? Em conservar o dinheiro, porque quanto menos e gastar menos, para você aumentar o foco nos ativos, e aí, consequentemente, vai aumentar a sua renda. E aí, à medida que você faz isso por um longo período de tempo, você se torna rico, porque as suas despesas vão ser menores que a sua renda. Ser rico é isso. Você gasta menos do que você possui e recebe por mês. E o objetivo também é você não só ter como ativo, como fonte de renda, o seu salário, mas outras coisas que você vai, ao longo do tempo, desenvolver. Uma delas são os investimentos. Só que para você ter dinheiro para investir, você vai ter que conservar o seu dinheiro. Porque assim, quando a pessoa gasta tudo que tem, ela já tem um padrão mental de gastar o que recebe. Desse modo, quando ela aumenta o valor do que ela recebe, ela já não quer mais viver no mesmo modo de vida. Ela quer aumentar o padrão de vida para alcançar as pessoas que estão ao lado dela. Então, é por isso que geralmente não resolve aumentar o salário. E o foco é na conservação, para poder quebrar esse padrão mental na pessoa. Mas veja que, se aumenta, você vai ter que viver como se não tivesse aumentado.
para você conseguir ter realmente a liberdade financeira. E aqui ele vai falar um assunto interessante que é sobre ter casa ou não ter casa. Porque ele traz aqui que as pessoas acabam se envolvendo em uma confusão quando decidem comprar uma casa, mas na verdade elas não têm como arcar com todos os custos dessa casa. Aí o que acontece com a maioria das pessoas? Elas vão lá, financiam a casa, começam a fazer dívidas no cartão de crédito, não conseguem arcar com o custo do cartão de crédito. Aí no caso aqui que ele deu o exemplo, no país que ele vive, as pessoas conseguem até pegar essa dívida do cartão de crédito e embolar junto com o financiamento imobiliário e fazer um bolo de dívidas. O que ele fala que não é que você não deve ter uma casa, mas que você, quando for ter uma casa, você seja capaz de arcar com os custos dela. Por quê? Porque a casa, ela traz despesas para você. Quando você não compra ela à vista, e não só quando não compra ela à vista, até se você comprar ela à vista, ela ainda continua trazendo despesas para você, porque você vai ter que pagar mais impostos, enfim. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel. Se vai compensar você sair do aluguel, sair da casa dos seus pais, de onde for, para ter a sua casa própria, né? A parcela do imóvel, o IPTU, todas essas questões, porque tem lugares que, por exemplo, a água é inclusa ou o gás é incluso. Então, tudo isso tem que ser analisado para que encaixe dentro do seu padrão de vida e não faça com que todo o seu dinheiro saia pelo ralo das despesas. O seu dinheiro tem que ser reinvestido também, porque senão você não consegue sair do ritmo caótico de trabalhar só para sobreviver. A gente quer mesmo é trabalhar para viver, né? Viver intensamente aí a vida que temos. Bem, e aqui até ele fala até que veja, gente, uma coisa escrita há não sei quantos anos. O governo enfrenta sérios desafios com programas assistencialistas, como a Previdência Social e o Medicare, indo à insolvência. Será que vemos isso aqui no Brasil ou não? Veja essa questão. O que ele traz aqui como ponto de crítica é: desconta o dinheiro da Previdência, desconta seu imposto de renda, desconta um dinheiro aqui que eles chamam de Medicare aqui, que seria algo para saúde, que na verdade era um dinheiro que era para ir para você e na verdade vai para o governo para cuidar de um todo, né? De um todo da população. Mas será que isso realmente é bom? Você, por exemplo, sabe que um CLT, o empregador, ele paga o seu salário, que é o que você recebe, e ainda paga outro salário que vai para o governo, né? Que seria, no caso, para sua previdência. Será que não seria melhor você receber esses dois salários e aprender a cuidar do seu próprio dinheiro para ter uma liberdade? Aqui ele afirma que sim, seria melhor você receber tudo ao invés de o governo ir se intrometer nas suas questões financeiras. E bem interessante aqui também é que, por exemplo, eu sou dono de uma empresa, mas eu não sei mexer em tudo e tal. Não sei trabalhar com muitas coisas, não tenho tanto conhecimento assim, e isso não vai importar de nada. Só você contratar pessoas que saibam fazer as coisas para você. E no caso, o pai rico fazia muito isso. Ele não tinha conhecimento sobre o assunto, mas ao redor dele era rodeado de pessoas que tinham conhecimento sobre contabilidade, sobre engenharia, sobre o que fosse dos negócios dele. Então você não precisa saber de tudo, não. Você contrata quem sabe. Isso fazia as empresas deles, no caso, bombar, né? Porque ele contratava as pessoas experts nas suas matérias. E, basicamente, é isso que ele vai trazer nesse capítulo. Que você tem que se concentrar muito, colocar no papel a renda, a despesa, ativos e passivos. Você vai ver às vezes que você não tem nenhum ativo, que é algo que trabalha para você se você trabalhar, né? Para ele seria, por exemplo, o investimento.
E aí você vai começar a ver se você tá indo pro buraco ou não. Às vezes, ir pro buraco é uma opção sua e tá tudo bem. Mas aqui, eu leio livros que destravam a minha mente e tô até destravando a sua também, consequentemente. Então, fica aqui se você gosta de ouvir sobre isso, se você gosta de entender sobre isso. Não deixe de curtir, de seguir aqui e compartilhar. Grande abraço e até o próximo vídeo.